Qual que era a mentalidade nessa época? Por que essas terras eram escolhidas para serem ocupadas? Boa pergunta. Primeira coisa aproveito para diferenciar o conceito, que está lá no Código Penal, e por isso que é grave se tu confunde. O Código Penal é o seguinte: invasão de terra ou prédio público ou de uma casa é quando algum sujeito invade aquele bem em proveito próprio. E, portanto, se caracteriza em esbulho possessório e, por isso, ele pode ser penalizado e poder até ir para a cadeia. Ocupação de terra é um movimento de massas. Dezenas de famílias participam. Mulher, criança, tudo. Ocupam uma fazenda, no caso, para quê? Para chamar a atenção do governo, das autoridades, para que esse governo aplique a lei. E o que diz a lei? Toda grande propriedade improdutiva, o governo deve desapropriar, pagar ao pretenso proprietário, e aí, depois de pagar, ele então coloca a terra à disposição das famílias, ele seleciona as famílias, que pode ter algum bandido, algum negócio, e aquilo se transforma então num assentamento. É essa a história que acontece em todo o Brasil. A história da luta pela reforma agrária no Brasil é marcada por avanços importantes, retrocessos dolorosos e a perseverança dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Das ocupações dos anos 80, passando pelos massacres e confrontos dos anos 90, pelos avanços tímidos na era Lula, até os períodos de retrocesso nos governos de Temer e Bolsonaro. Cada etapa revela não apenas os desafios impostos por um Estado frequentemente ausente, mas também a força mobilizadora de um movimento que há 40 anos segue organizando a classe trabalhadora por um mundo sem servos nem senhores. Na década de 80, enquanto o Brasil emergia da ditadura empresarial militar de 64, a luta pela democratização do país se mesclava com a democratização da terra. O fim do regime autoritário, em 1985, não significou o fim das estruturas de poder que concentravam 44% das terras agricultáveis nas mãos de apenas 1% dos proprietários rurais. Nesse contexto, a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 84, em Cascavel, no Paraná, surgiu como um ato político radical, não apenas reivindicando o acesso à terra, mas denunciando que a desigualdade fundiária era um resquício colonial incompatível com a democracia que se pretendia construir. A Anoni não era apenas uma ocupação, era um laboratório de democracia direta, onde se gestava a ideia de que a reforma agrária não se resumia à distribuição de lotes, mas à construção de um projeto de nação que incluísse os excluídos. A vitória parcial da Anoni, com a desapropriação da área em 1987 e a criação do assentamento Nova Ronda Alta, reverberou nacionalmente, inspirando dezenas de ocupações e pressionou o governo a incluir a reforma agrária na pauta da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. A luta pela terra se tornou inseparável da luta pela democracia. Enquanto o Brasil redescobria o voto direto, os sem terra lembravam que não há liberdade política plena, nem democracia real, sem o fim do monopólio territorial das elites. Durante o governo de José Sarney, de 1985 a 1990, por influência do agrônomo e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, que estabelecia, em tese, a meta de assentar 1,4 milhão de famílias. No entanto, a realidade foi bem distinta. Ao final do mandato de Sarney, em 1990, menos de 90 mil famílias haviam sido assentadas, atingindo apenas cerca de 6% do objetivo proposto. O governo buscava, com o PNRA, promover uma distribuição de terras que pudesse, teoricamente, estimular a produção de alimentos e reduzir o êxodo rural. Mas seus interesses estavam muito mais alinhados com a manutenção de um status quo que atendesse parcialmente às pressões populares, sem provocar rupturas profundas nos interesses dos grandes proprietários de terra. Doutor Gomes, a imprensa está anunciando todo dia invasão de terra no Pontal do Paranapanema, invasão no Rio Grande do Sul, invasão em Rondônia, invasão não sei onde. É invasão ou é ocupação? Olha, há uma distinção ética, jurídica e prática entre invasão e ocupação.
Ocupação significa entrar num espaço vazio. E terra que não cumpre a sua função social, do ponto de vista legal, ético e prático, é um espaço vazio. Em janeiro de 1985, durante o primeiro Congresso Nacional do MST, foram estabelecidos os lemas Terra para quem nela trabalha e Ocupação é a única solução, reafirmando a estratégia de ocupações como um meio de pressionar o governo por políticas efetivas de reforma agrária. Ao longo dos anos 80, o MST não apenas intensificou as ocupações de terra, mas também a organização de cooperativas agrícolas e enfatizou a importância da educação nos assentamentos, além de expandir seus limites territoriais em outros estados, principalmente no Nordeste. Essas iniciativas visavam não apenas garantir o acesso à terra, mas também assegurar novas formas de se relacionar com a terra e com a natureza. Na mesma década em que o MST nascia, os povos indígenas travavam lutas históricas pela demarcação de seus territórios tradicionais. A Constituição de 88, resultado da mobilização popular pós-ditadura, representou uma vitória parcial ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas sobre suas terras. No entanto, assim como sem terra, os indígenas enfrentaram a violência de latifundiários e de um Estado que nunca levou a cabo nem a demarcação de terras indígenas, tampouco a reforma agrária. Essas resistências, embora distintas em suas particularidades culturais, compartilhavam um horizonte comum, a defesa da terra como um espaço de vida, soberania e a reprodução de modos de existências coletivos. A partir de 1989, com a eleição de Fernando Collor, houve um claro retrocesso na luta pela terra. O novo governo adotou uma postura contrária à reforma agrária, se alinhando aos interesses ruralistas, incluindo o ministro da Agricultura Antônio Cabreira, que pertencia à União Democrática Ruralista, a UDR, e promovendo políticas que resultaram em repressões e ações violentas contra o MST. Em Corumbiara, Rondônia, a repressão estatal atingiu tal nível que durante uma operação de desocupação em agosto de 95, que visava retomar o controle de uma fazenda ocupada por trabalhadores e trabalhadoras, as forças policiais utilizaram força letal, resultando na morte de 14 pessoas, entre eles mulheres, idosos e crianças. O massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em abril de 1996, no Pará, representou outro capítulo sombrio na repressão ao movimento sem terra. Durante manifestações pacíficas, onde trabalhadores bloquearam a rodovia BR-155 para protestar contra as violências e a desigualdade na distribuição de terra, a polícia militar agiu com a intenção de matar. A operação resultou no assassinato de 19 sem-terras, num cenário de caos e violência que chocou o país. As investigações apontaram para uma ação militar desproporcional e violenta, que não poupou vítimas inocentes e revelou a política repressiva do Estado diante da demanda por uma reforma agrária genuína. Em 1997, em resposta à crescente violência e à inércia do governo diante das reivindicações populares, a MST organizou com a intenção de cobrar punição aos responsáveis pelo massacre de Eldorado dos Carajás, chamar a atenção para a urgência da reforma agrária e celebrar o Dia Internacional da Luta Camponesa, a Marcha Nacional por Emprego, Justiça e Reforma Agrária, reunindo cerca de 100 mil pessoas que foram até a capital federal em marcha, atravessando vários municípios brasileiros e chegando a Brasília no dia 17 de abril de 97. Essa marcha revela a dimensão do movimento e demonstrou que, mesmo frente à repressão violenta, a luta continuaria. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o governo divulgou que havia promovido um total de 280 mil assentamentos no meio rural, o que, segundo os dados oficiais, correspondia a uma média de 70 mil famílias assentadas por ano. Essa cifra foi apresentada como um avanço expressivo em relação aos períodos anteriores, sugerindo que o país havia conseguido acelerar a distribuição de terras para combater a concentração fundiária e estimular o desenvolvimento no meio rural. Contudo, esses números logo foram questionados, sobretudo por parte dos movimentos sociais, como a MST. Apontaram que os dados poderiam ter sido inflacionados, possivelmente devido à contagem duplicada de assentamentos ou à inclusão de processos de regularização que não refletiam o surgimento de novas áreas de moradia e cultivo. Em outras palavras, embora o número oficial indicasse um progresso significativo, a realidade é que a reforma agrária continuava a engatinhar enquanto a repressão policial andava a galope. A eleição de Lula, em 2002, trouxe expectativas de uma reforma agrária mais efetiva. De fato, o governo Lula promoveu avanços significativos nas políticas de assentamentos. Durante seus mandatos,
Foram implementados diversos projetos e aproximadamente 614 mil famílias foram assentadas. Esses números, ainda que expressivos em comparação com os períodos anteriores, também eram limitados, já que o avanço se deu de forma tímida diante da imensa demanda por terra. Em 2005, em resposta à lentidão dos processos estatais, o MST realizou uma nova Marcha Nacional pela Reforma Agrária, contando com a organização e o funcionamento de uma cidade ambulante, que acompanhou os marchantes durante todo o percurso, por 15 dias. Entre os dias 2 a 17 de maio de 2005, após sair da cidade de Goiânia, em Goiás, e caminhar por mais de 230 quilômetros. Os 12 mil trabalhadores e trabalhadoras que participaram da Marcha Nacional pela Reforma Agrária encerraram a mobilização com protestos e um ato público na esplanada dos ministérios, em Brasília, além de promover ocupações em grandes fazendas, buscando ampliar a visibilidade das demandas e pressionar por uma mudança estrutural. A história das marchas na humanidade é muito rica como forma de pressão, de fuga, de resolver problemas, desde o Antigo Egito a Gandhi, aos latino-americanos e as marchas indígenas e outras partes do mundo. E dentro do MST há uma cultura interessante que, no nosso entendimento, a marcha é uma ação simpática à sociedade. Com o impeachment da Dilma e a ascensão de Michel Temer, esses desafios se agravaram. O governo Temer continuou com uma política de investimentos reduzidos para a reforma agrária, reforçando a tendência de priorizar a titulação e a regulação fundiária em detrimento do fomento a novos projetos de assentamento. Nesse ambiente de recursos limitados e reestruturação institucional, o MST intensificou suas ocupações e mobilizações, buscando chamar a atenção da opinião pública e de organizações internacionais para a negligência estatal diante da crise agrária. Entre 2011 e 2017, o número de famílias assentadas no Brasil variou significativamente, refletindo os impactos do golpe contra a presidenta Dilma. Em 2011, foram assentadas 22 mil famílias, enquanto nos 3 primeiros anos do governo Dilma Rousseff, de 2012 a 2014, esse número foi de 26.388 famílias. A partir de 2015, houve uma desaceleração continuada, com apenas 70 novos assentamentos criados entre 2015 e 2016. Enquanto o MST enfrentava o desmonte das políticas agrárias após o golpe de 2016, os povos indígenas viviam um cenário de ataques sistemáticos. A luta contra a PEC 215, que ameaçava transferir para o Congresso, dominado pela bancada ruralista, a decisão sobre demarcações, uniu indígenas, quilombolas e sem terras em protestos massivos. Em 2013, a retomada do território Tupinambá, na Bahia, e a resistência Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, marcada por violência e assassinatos, evidenciaram a brutalidade do agronegócio contra quem ousa defender a terra. Ao mesmo tempo, a construção da usina Belo Monte, no Pará, e a invasão de terras na Amazônia por grileiros durante o governo Dilma e Temer reforçaram a convergência entre as lutas. O acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do país, tornou-se espaço de articulação com movimentos sociais urbanos e do campo, denunciando que a mercantilização da natureza e a concentração de terras são faces da mesma moeda. Um projeto de morte que só a organização popular pode parar. Entre 2018 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, a política de reforma agrária no Brasil parou devido a uma série de medidas que não apenas desaceleraram a distribuição de terras, mas também comprometeram os direitos de famílias já assentadas. Dados oficiais indicam que em 2022 foram assentadas apenas cerca de 7 mil famílias, totalizando pouco mais de 21 mil famílias ao longo desse período, profundamente inferior aos registros em administrações anteriores. Invasões, e essas invasões vêm por ações de MST e que muitas vezes elas vêm assim sem nenhuma base, porque lá quando o movimento nasceu, ele falava que tinha uma linha, que eu também não concordo de invadir nada, mas eles falavam de uma linha. Não se cumpre essa linha, nem daquela iniciativa. E ainda tem a questão das invasões indígenas. Porque onde hoje foi de um índio um dia, ele pode requerer. Então vamos embora do Brasil, porque o Brasil inteiro foi do índio, né? É duas questões. A questão de invasões. Tá? Nós temos que tipificar como terrorismo essas invasões. E o problema se agrava, né? Porque quando você fala de índio, desde 92 eu entrei na briga contra a demarcação da reserva Yanomami. No primeiro momento, grande parte da mídia me apoiou. Logo, alguns meses depois, simplesmente eu passei a ser atacado pela grande mídia exatamente por causa dessas posições.
O índio é um ser humano, sim. Nós tínhamos o plano, desde o final do governo Sarney, juntamente com o então ministro Leônidas Pires Gonçalves, demarcar essas terras por ilhas. Agora, pressões de fora, começou no governo Collor, demarcando grandes áreas indígenas. E não apenas ficou agora restrita à região norte, a região mais rica do Brasil. Ela agora se faz presente de forma muito forte junto a áreas onde se produz no Brasil, onde vem aqui a produção rural do Brasil. Além da redução dos assentamentos, o governo implementou o programa Titula Brasil, que transferiu a responsabilidade de titulação e regulação fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para as prefeituras municipais. Essa descentralização facilitou a regulação de terras griladas, pois em nível municipal a influência de latifundiários e representantes do agronegócio é muito mais poderosa. Essa titulação possibilita a venda de terras destinadas à reforma agrária, colocando em risco o direito da terra conquistada coletivamente após anos de luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Com o retorno de Lula à presidência em 2023, renovaram-se as expectativas de avanços na reforma agrária. O governo lançou o programa Terra da Gente, com a meta de incorporar 295 mil famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária até 2026. Desse total, 74 mil famílias seriam beneficiadas com novos assentamentos, enquanto 221 mil famílias passariam por processos de regularização de ocupações já existentes. Embora o governo tenha anunciado a destinação de 12.297 lotes para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais, totalizando 385 mil hectares em 24 estados, essa iniciativa atende apenas cerca de 8% da demanda atual de aproximadamente 100 mil famílias acampadas. Muitas dessas famílias aguardam há décadas por um assentamento definitivo, enfrentando condições precárias e falta de acesso a políticas públicas básicas. As ocupações continuam a ser uma ferramenta central na pressão e mobilização. Elas simbolizam a resistência ativa frente a políticas que não promovem as mudanças estruturais necessárias para uma verdadeira democratização do acesso à terra. Defendemos que a reforma agrária deve ir além da regularização das ocupações existentes e incluir a desapropriação de terras irregulares, garantindo não apenas acesso à terra, mas também políticas públicas que assegurem a sustentabilidade, a dignidade das famílias assentadas e a produção de alimentos saudáveis para toda a população brasileira.